E aí galera, aqui é o Figueira de Livros e hoje continuamos com a participação de Sami, do Retalhos Assimétricos, e hoje a gente vai falar sobre o Oscar da literatura, o top 5 dos livros. Então assim, a gente vai comentar as 5 melhores leituras do ano. Observação, os livros não necessariamente foram escritos em 2013 ou lançados em 2013. A questão é o momento em que a gente leu, entendeu? Então assim, a gente vai revezando, cada um vai comentando um e explicando de breve por que gostou do livro, entendeu? E não necessariamente na ordem dos favoritos para os menos favoritos. Na verdade, até é difícil dizer qual que... Até porque a gente pegou estilos também diferentes. Tem livros aqui, tem romance histórico, tem livro YA, tem ficção científica, tem de tudo. Então, a questão é, na verdade, falar dos livros que mais marcaram em 2013. Perfeito? Vou começar com Cidades de Papel, do John Green. Esse foi o livro mais recente do John Green, apesar que agora lançaram um chamado Deixa a Neve Cair, que é uma coletânea de contos. Mas esse foi o último romance que ele lançou. E assim, dá pra ver que eu gostei bastante. E o motivo, assim, simplesmente a escrita dele, as referências. É um livro que assim, é uma leitura leve, agradável. Ela... Do nada assim você percebe que você tá preso na história e você fica vidrado querendo mais e mais e instigado sobre o que está acontecendo. É uma leitura bem bacana. Eu acho que assim, o John Green é um escritor bem legal. Assim, existem coisas muito parecidas de um livro com outro e tudo, mas não deixa de ser agradável, entendeu? Eu acho que, assim... E tem várias frases. John Green é marcado por frases, assim, algumas são ótimas demais. Tem uma hora que ele comenta até, isso daí não é spoiler, pode ficar tranquilo, quem estiver vendo que não é. Mas eu acho que é engraçado que ele comenta assim que, por exemplo, fazer as coisas nunca é tão legal quanto imaginá-las, né? E assim, tem um motivo dele comentar sobre isso, entendeu? Mas assim, essa é apenas uma das frases, entendeu? Eu acho que também a metáfora das cidades de papel, pessoas de papel, são metáforas bem legais, assim. Eu acho que dá muito pano pra manga, pra pensar e além. É um livro que você pode falar ir só no superficial ou você ir além. Eu gosto de livros que te possibilitam esses dois caminhos, né? Então, e você? Então, foi muito difícil fazer essa escolha dos 5 melhores do ano. Com certeza. Né, Daniel? E um dos livros que eu li esse ano, eu li na verdade eu li uns 3 ou 4 dias atrás e foi impossível não colocar ele nessa escolha. A Garota das Laranjas é do Jostein Gaarder. Ele é o autor do Mundo de Sofia. Teoricamente esse aqui é um livro para crianças. Ele conta a história de um rapaz que aos 15 anos de idade descobre que seu pai deixou uma carta para ele, uma carta de 43 páginas, praticamente um livro, contando uma história para ele, que era uma coisa que ele gostaria que o filho soubesse, e ele escreveu uma forma de bate-papo. E o pai dele morreu 11 anos antes, então a maior pergunta que o pai dele deixa é se ele aceitaria ficar nessa vida sabendo que ela seria tão curta. Se um dia Deus ou uma criatura superior dissesse assim, você vai ter uma vida, mas ela vai ser breve, você, na hora que você tiver seu melhor, estiver vivendo o seu melhor lá, você vai ter que largar tudo, largar sua família, amigos, tudo e voltar pra cá, pra junto de mim. E aí a resposta que ele dá pro pai dele já falecido é surpreendente. Posso dizer que foi um dos tops do ano. Um outro que eu li foi do Philip K. Dick, Realidades Adaptadas. Esse é uma coletânea feita pela Aleph de contos que se tornaram filmes. Alguns bem conhecidos como Minority Report, O Vidente com Nicolas Cage, Vingador do Futuro, Agentes do Destino. E assim, eu já tinha lido o Blade Runner, assim, eu acho foi muito bacana, foi um livro muito legal, ele é bem interessante, assim, não tenho o que comentar. Mas assim, os contos são demais. Eu acho assim, se passam em diversos tempos diferentes, com várias situações diferentes. Não é assim, contos sobre viagem no tempo, contos sobre... Não, cada conto é uma história diferente. E você vai lendo, você acredita assim, tá, não vai dar em nada e a coisa vai te conquistando. É legal que são contos rápidos de ler.
E assim, quem gosta dos filmes, tome muito cuidado antes de ler, porque assim, eu já conheci alguns filmes e assim, não tem nada a ver, nada. Assim, o filme O Vidente do Nicolas Cage eu acho um filme mediano pra ruim mesmo. É um filme muito fraco, bem aquele típico Nicolas Cage mesmo. E assim, e você vai ler o conto do Vidente aqui, que é o Homem Dourado, tu termina de ler e fala, caraca, isso aí você consegue fazer uma tese de mestrado sobre esse conto, entendeu? Já então, eu assim, tenho que pegar esse livro emprestado com com certeza, você. com certeza. E assim, eu não vou fazer sinopse de todos eles, eu comentei um pouco no blog, eu vou botar o link aí embaixo, mas assim, foi uma leitura muito agradável também, porque além dela ter essa diversão, uma dinâmica bacana, ela vai muito sobre temas filosóficos, sobre o que é a realidade e sobre a condição humana. Esse é um tema que assim, o Philip K. Dick ele vai exaustivamente trabalhando em seus livros. Foi por isso que entrou no top 5. E com toda certeza o próximo livro dele que eu vou ler, que vai ser já no ano que vem, Flome as Lágrimas, disse policial, assim, é quase certo que vai entrar também no top. E olha que você nem leu ainda, hein? Não li, mas já tenho quase certeza. Então, o meu segundo, não vou dizer que é o segundo, mas esse foi o livro da minha vida. Foi o primeiro livro do Gaiman que eu li. Apesar dele ter vários livros publicados, mentira, eu já tinha lido o livro Coisas Frágeis, mas é um livro de contos. Esse é o primeiro romance mesmo que eu li do Gaiman e fez eu me apaixonar tanto e tão profundamente pelo que ele escreve que eu simplesmente não consegui não comprar o resto de todo. Eu consegui localizar todos os outros livros dele, estão lá em casa. Se Deus quiser, no ano que vem eu vou ler todos os outros e com certeza no final do ano, como você disse do Philip Dick, eu provavelmente vou ter outro do Gaiman no final do ano que vem. Isso aqui é uma fábula para adultos, digamos assim. É a história de um rapaz que ele vai pro enterro de um familiar e aí ele chega e encontra no final de uma rua a casa que ele teve uma amiga na infância. E aí ele foi relembrando muitas coisas que ele tinha esquecido. É fantástico. Você leu, né, Daniel? É demais. Esse livro é muito bom. É Quase muito botei bom na lista mesmo. também. Muito bom. Eu quase botei na lista, só que... Recomendadíssimo. Aí eu já sabia que ela ia botar, eu falei, não, vou deixar quieto. Mas assim, realmente é espetacular. Quem puder, leia, assim... Se o Daniel me permitir, eu vou botar também o link da resenha Com dele. certeza. E aí vocês vão realmente ficar com vontade de ler, se é que já não estão, né? Com certeza, aproveitem. E assim, é um preço bacana, é um livro rápido de ler, você lê assim, sei lá, 2 dias, dá pra ler 2 horas. 2 horas também, dependendo da velocidade. O próximo livro que eu coloquei na lista é esse, Como Me Tornei Freira, do César Aira, que é da coleção Outra Língua, da Rocco. É um livro, assim, eu gosto muito de autores latino-americanos. Eu acho que eles, assim, são mágicos, eles devem... Eu não sei o que tem, teve uma colega de vlog que comentou que deve ter alguma coisa na água deles. Existe algo que a gente ainda vai descobrir que faz eles se tornarem incríveis. Porque assim, você vai ler Cortázar, o cara é incrível, vai ler Borges, o Neruda, o Garcia Marques, e todos eles assim, são incríveis. Tem uma magia que você não encontra em outros autores. E assim, só que um pouco diferente dos outros, que tem aquela coisa apaixonante e tal, assim, você vai lendo, você vai se apaixonando, tem aquela... o livro é quase um amante latino, você vai se apaixonando por ele. O César Aira já é mais... ele pega um pouco pelo absurdo, entendeu? Eu quando li o Como Me Tornei Freira, que só para ter uma ideia, é um livro sobre a infância de uma menina que se chama César Aira, mesmo o nome do autor, sobre essa menina e começa tudo com a primeira experiência dela provando um sorvete. Você imagina o que pode acontecer? Você pode imaginar 1000 coisas, mas você não vai imaginar o que acontece no livro. E assim, quando eu li o livro, ele parece aquele chá que eles chamam de blooming tea, que é você bota num copo, você bota aquela flor e ela desabrocha e você vê o que ela vai surgir. Parece isso. Você não sabe o que vai surgir, pode surgir qualquer coisa. E assim, esse livro são 2 contos, na verdade, são 2 novelas, Como Me Tornei Freira e A Costureira do Vento. E A Costureira do Vento, ele começa falando que ele vai se permitir a todas as liberdades, o autor fala isso, e ele escreve uma novela sobre a impossibilidade dele escrever essa novela. E a história vai acontecendo. Então assim,
É louco, é absurdo, não é uma leitura assim... Eu não digo que não é pra qualquer um no sentido pedante, não é no sentido, só quem é inteligente vai gostar, não é a nova roupa do rei, não é nada do tipo. É simplesmente porque é uma leitura diferente mesmo, não é difícil, mas ela é maluca. Então você tem que estar muito aberto, tu tem que estar aberto até o ponto de você se encontrar dentro do livro em qualquer momento. E assim, e pela inventividade desse autor, com certeza não podia ficar fora dessa lista, até porque tinha também que ter um representante latino na história. Esse aqui é o Camundo, ele é um livro brasileiro, um livro de um autor brasileiro, Nanuca Andrade. Esse cara é uma gracinha, gente. Eu descobri ele através de um amigo que só lê livro de autor nacional, e aí ele comentou que era um livro interessante, que o personagem era legal. E como eu gosto muito de Harry Potter, ele falou assim, você vai gostar do livro, mas não tem nada a ver com Harry Potter. Eu não sei nem eu acho que ele só falou isso pra eu poder me interessar pelo livro, mas quando eu peguei a história de um rapaz, de um garotinho, que ele mora num asilo, eles chamam de asilo de desvalidos, aqui a gente chamaria de orfanato. E nesse lugar, se passa na década de 40, 50, agora eu não me lembro bem. Mas esse Camundo, esse garoto, ele tem um dom. Ele faz desenhos, e esses desenhos que ele faz são de coisas que acontecem. Ele faz um desenho de um assassinato, e o assassinato acontece. E aí várias pessoas tentam pegar esse garoto, sequestrar ele e levar ele pra si. Até tem uma frase aqui que Daniel dá licença, mas eu vou ter que falar, que eu achei bem bacana aqui, entendeu? Um dos personagens vira e fala assim, nem sempre a palavra morte está associada à vida. Pode ser o fim de um dia ou de uma história. Saberemos isso em breve. Porque as pessoas tinham tanto medo dos desenhos dele que achavam que tudo, qualquer coisa que ele desenhasse, podia ser um assassinato, uma morte de alguém. Caramba. Eu realmente aconselho, o livro é muito bonito, todas as ilustrações que o Camundo fez, na verdade são feitas pelo Nanuca, que ele é um ilustrador também, tem várias ilustrações aqui. Legal. E ele é tão legal que quando você compra o livro, ele autografa e ainda manda pra você uma caricatura sua. Ele mandou minha e do meu filho, da minha gata. Realmente aconselho a ler o livro, fiquem à vontade se quiserem encontrar. Inclusive, a semana passada eu passei na Travessa e fiquei muito feliz quando eu dei de cara com o livro lá. Poxa, que legal. Não, e você comentou, eu lembrei de duas coisas quando você comentou essa sinopse. Uma, na verdade, foi o Death Note. Sim, apesar Sim, de diferente, Note, mas tem aquela coisa, né, de você escrever e você tem um certo poder nas suas ações, uma responsabilidade em cima, né? No caso dele, não, ele não tem. Na verdade, ele não quer saber desenhar, mas ele simplesmente ele fecha os olhos, ele tá distraído e como se a mente saísse e ele faz o desenho. E o desenho daquilo acontece. E tem um outro livro que se chama... Vou espiar aqui. A cola. No Meu Peito Não Cabem Pássaros, que é de um autor português, eu até comentei sobre ele, e que um dos personagens, as coisas que ele desenha, na verdade as coisas que ele escreve, se tornam realidade. Bacana. Então assim, se ele ficou chateado porque ele foi pro zoológico e não achou um tigre com asas, ele vai escrever sobre o tigre com asas e vai acontecer de se tornar um tigre com asas. Então assim, bem legal mesmo, isso daí vai entrar na lista. Vou emprestar pra você se você quiser. O penúltimo livro foi um dos que eu li, assim, um dos primeiros que eu li esse ano. E foi até o texto de acho que foi o segundo, talvez, da inauguração do meu blog, que é O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell. Eu já tinha lido, só tinha lido Stonehenge, isso no ano passado, e esse ano eu resolvi ler O Rei do Inverno. É incrível, o Bernard Cornwell é um mago, assim, eu acho que, assim, eu nunca imaginei que o romance histórico, ou a fantasia, também tem um quê de fantasia, pudesse ser numa qualidade tão alta, entendeu? Assim, as pessoas têm um preconceito, normalmente, não digo você que está aí assistindo, mas as pessoas têm um preconceito muito grande com literatura jovem, com uma literatura mais pop, ou até de ficção científica. Existe um preconceito muito grande e que muitos autores, assim, infelicidade para quem tem um preconceito, porque você muitas vezes perde muita coisa, né? Exatamente. Eu acho assim, o Bernard Cornwell, por sorte do destino, ele não podia exercer o trabalho dele nos Estados Unidos, porque ele foi acompanhar a esposa, né?
E ele resolveu escrever. E assim, e como se ele já tivesse escrito há 5 vidas atrás, ele começou a escrever obras incríveis, né? E assim, porque ele é historiador, né? E assim, e eu já comentei até uma vez, é legal que todo o livro dele, no finalzinho, tem uma nota histórica, assim, o que levou ele a pensar aquilo e tudo mais. E esse livro aqui é sobre as crônicas de Arthur. Ele resolve escrever histórias como seria, na verdade, na visão dele, a história do Arthur e dos seus companheiros. É incrível, assim, quem tá acostumado com Brumas de Avalon ou com essas histórias vai se surpreender. Vai para outro lado. Quem conhece a Disney e tal, vai se surpreender. É totalmente diferente, entendeu? Mas assim, é brilhante, é mágico. E a forma dele pegar e narrar a história, não através do Arthur ou de um narrador onisciente, ele narra através de um simples morador de lá, que era o Derfel, né? Dervel, que fala que se pronuncia como um V. No primeiro parágrafo ele já fisga a gente. Ele escreve tão bem que o primeiro parágrafo já te fisga. Não tem como não comentar o primeiro assim. Há muito e muito tempo, numa terra chamada Britânia, estas coisas aconteceram. O bispo Samson, a quem Deus deve abençoar acima de todos os santos vivos e mortos, diz que estas memórias deveriam ser lançadas no poço sem fundo, junto com todas as outras imundícies da humanidade decaída, pois são a história dos últimos dias, antes que a grande escuridão baixasse sobre a terra que chamamos de Loegr, que significa terras perdidas. E ele vai assim, passa um pouquinho e vai. Estas são as histórias de Arthur, o senhor da guerra, o rei que nunca existiu, o inimigo de Deus e... que o Cristo vivo e o bispo Samson me perdoem, o melhor homem que conheci. Como chorei por Arthur. Cara, e a história começa. Eu cheguei a me arrepiar. Você fica arrepiado. Eu cheguei a me arrepiar, porque esse livro Ele foi o primeiro livro do Cornwell que eu li. Né? Esse foi o segundo e, assim, já se tornou uma paixão, como é que se diz? Irremediável, não tem como. E, assim, quem não leu tá perdendo. É um outro nível de escrita. Acho que assim, tem muita história legal por aí, assim, que, na minha opinião, né? Ele procura ser fiel também, isso é importante. Isso é bem legal, assim, ele tem um respeito pela lenda, mas ele também tem um respeito pela história, em buscar entender o que pode ter acontecido, que possa ter levado a surgir essa lenda, entendeu? Então, assim, vocês vão se surpreender, é muito bacana. E assim... Eu tô com meu amigo. Alto nível. É uma pena que eu não li esse livro esse ano. Mas é alto nível, né? Uma pena não, muito bom não ter lido. Eu já ter lido mais tempo. Com certeza. Então, esse livro aqui ele vai em homenagem ao meu amigo Michel. Com certeza. Depois a gente insistir muito. Não esse livro aqui, perdão, Leonardo Peacock, eu não conhecia o livro. Na verdade, eu não conhecia o Matthew Quick, eu conheci na Bienal. Eu comprei no primeiro dia da Bienal o livro... Lado Bom da Vida? Lado Bom da Vida. Uhum. E aí eu sentei pra ler, mas eu consegui uma senha pra poder conseguir o autógrafo dele. Aí eu sentei do lado de fora da Intrínseca pra ler o livro. Gente, eu li o livro, sei lá, cara, em 1h30. Eu gostei tanto que eu voltei e comprei o livro que tinha acabado de ser lançado. E olha, eu não tô arrependida. Foi um dos melhores livros do ano. Ele me trouxe uma visão completamente diferente do que é uma pessoa que tá pronta a se suicidar, a matar alguém. E, cara, eu queria ter sido a mãe do Leonardo. Pra ele não passar o que ele passou aqui. Verdade. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro, que ele é muito bom. O Daniel, ele fez uma resenha espetacular. Daniel, bota o link com certeza ali embaixo, né? E eu nem tenho palavras pra expressar o quanto esse livro foi legal. O importante é que no momento que ele decidiu acabar com a vida dele, ele se preocupou em fazer um presente especial para as 5 pessoas que fizeram diferença na vida dele. Ele queria que aquele presente fosse tão especial que a pessoa sempre se lembrasse dele. Isso foi uma coisa, assim, uma sacada de mestre, entendeu? Tem várias frases aqui legais, o Daniel marcou, mas eu não vou nem citar, porque são tantas que eu correria o risco de deixar as melhores para trás. E
Eu não quero fazer isso. Eu gostaria mesmo que vocês lessem um livro. Leiam. Muito bom. Eu comprei até na Bienal na época, eu comprei porque eu já tinha visto o filme do Lado Bom da Vida, eu gostei muito, mas eu não consegui a senha, né, pra falar com o Matthew Quick. E aí, depois, assim que eu terminei de ler o Leonard Peacock, eu falei, cara, eu tenho que conseguir falar com o autor, eu tenho que dar um jeito de falar que, assim, esse livro é ótimo. E aí eu procurei no Twitter, mandei uma mensagem, falei, poxa, uma pena que eu não pude te encontrar na Bienal e tudo mais, bababá, expliquei brevemente. E assim, aí ele responde, eu recebo assim, uma notificação, e ele respondendo lá, falando, olha, fiquei muito feliz que você tenha gostado da obra. Aí eu até depois eu comentei, foi até engraçado, eu tirei print screen da parada até, e depois eu até comentei assim, no Twitter, eu falei, poxa, ganhei o dia, Matthew Quick me respondeu e tal, e não é que ele chega lá e marca a minha frase como favorita. Cara, e aí eu recebi a notificação depois, eu falei, cara, eu caí assim no chão. Ele é muito acessível, muito simpático, o pessoal da equipe não queria deixar eu falar com ele, e eu falando, ai, Matthew, I love you. Eu gastei o meu parco inglês ali dizendo que tinha adorado o livro dele, que ele era fantástico e que o livro mudou a minha vida. E ele ficou emocionado, cara. Ele me deu um abraço e falou, muito obrigado. Foi o melhor muito obrigado que eu ouvi na minha vida. Ele é muito bom. E o Matthew Quick, nesse livro, pelo menos que eu só li esse, tem aquela coisa também um pouco do John Green também, né? De, assim, faz referências, né? Nesse livro faz o Humphrey Bogart, que é um ator bem famoso. Antigo. E o Leonard, com um dos personagens, eles trocam as falas dos filmes. Isso é muito legal. Ele usa... Porque os filmes mais antigos, eles tinham umas frases de efeito. E aí ele chega lá e falando uma frase do filme, assim, o que você está fazendo aqui hoje? O cara responde com a fala do filme também. É muito bacana mesmo, assim, foi um trabalho muito legal, assim, foi bem escrito, bacana mesmo, com certeza. O meu último foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke. Eu confesso que eu comprei esse livro por conta da edição. Por conta da edição, eu não tinha visto o filme ainda. E assim, eu conversei com um editor, com um publisher da editora Aleph, na Primavera dos Livros, que é o dono da editora e tal, e ele comentou assim, poxa, você vai gostar e tudo mais, veja o filme antes e tudo mais, blá. Só que eu tô numa época que eu tenho visto muito pouco filme, eu tenho lido mais livro, então na verdade acabei de ler, eu li o livro antes de ver o filme, eu tava enrolando, comprei o DVD pra assistir. Já assistiu? Assim, assisti, gostei bastante, mas assim, eu virei fã mesmo, assim, o livro eu acho que foram feitos juntos, né, então assim, não tem aquela coisa de adaptação, não tem nada disso. O livro, na verdade, foi uma adaptação do filme, porque foi uma desculpa. Como ele é bonito. Eu até mostrei ele tem um link, assim, eu comento mais sobre o livro no outro vídeo, que é sobre o livro do mês, mas é muito bacana que ele é em formato de monólito. Tá vendo? Ele é todo preto, a edição é ótima, brilhante, é muito bem feito, mas assim, o mais incrível é a escrita do Arthur C. Clarke. Eu acho assim, eu fiquei apaixonado, eu acho que ele escreve muito bem. Eu tenho mais 2 livros, assim, já tem um já encaminhado para ser leitura aí de 2014. Esse final de ano só vai dar para ler mais alguma outra coisa, mas esse daí com certeza, assim. E é um outro livro, assim, de ficção científica que serve para quebrar aquele paradigma de que, livro bobo, ficção científica é robô. As pessoas consideram, por exemplo, ficção científica é aquela historinha lá do Star Wars, robozinho. E assim, eu adoro Star Wars, mas assim, Star Wars, a meu ver, e de muita gente, não é considerado ficção científica, é uma aventura. Você pode dar qualquer roupagem, tirar o sabre de luz, botar um revólver, e botar na época atual, vai continuar a mesma história. Na verdade é uma aventura, não tem... Fala mal de Star Wars, não. Não, eu adoro Star Wars. Mas não é uma ficção científica de verdade. Assim, quem quer conhecer, pega realmente o Arthur C. Clarke, pega o Philip K. Dick, pega o Asimov, e assim, vai ver o que é uma ficção científica pra valer, né? Mas assim, muito bacana, é altamente recomendado. Quem quiser saber mais, tem um vídeo, botar o link aí embaixo. Hoje vai ter muito link. Esse aqui foi o primeiro livro da lista do Top 5 que eu li esse ano. Eu li ele no dia 1º de janeiro. Que legal. No primeiro dia do ano eu peguei o livro e não consegui largar enquanto eu não terminei. Essa é a história de Amy. Nick e Amy eram casados e um belo dia ele acorda de manhã e cadê a esposa dele? Sumiu. A casa dele tá meio revirada
E aí ele é levado, todas as circunstâncias levam a crer que ele assassinou a mulher dele. Só que ao mesmo tempo você não consegue acreditar que ele, um cara tão legal, possa ter feito isso. E aí a história é alternada entre ele e páginas do diário dela. O dia que está acontecendo e páginas do diário do passado, que começa a coisa mais antiga. Com as páginas do diário você começa a perceber que ela tem um medo dele, que as coisas estão ficando esquisitas entre o casamento, e aí você começa a se questionar se realmente ele, um cara que teoricamente é tão bonzinho, que não faz nada disso, se ele mesmo matou ela. Eu não posso falar muito mais sobre o que conta aqui, porque senão vai ser muito spoiler. Esse livro é até difícil, eu não pude resenhar por causa disso, porque ele dá um spoiler danado, mas eu preciso dizer pra vocês que foi o melhor thriller de suspense que eu li esse ano. Aliás, eu acho que foi o melhor thriller de suspense que eu li na minha vida. Olha, esse aí tá na lista, por isso vou pegar emprestado. Isso aqui realmente, o final, infelizmente o final poderia ser melhor. Mas eu acho que ele ficou bom mesmo do jeito como ele terminou. É claro que a gente, como leitor, às vezes, nossa imaginação é envereda por outros caminhos e a gente acaba achando que pode fazer um final melhor. Mas o final foi bom de qualquer maneira. Bacana, bacana. Recomendadíssimo. E até eu gosto muito de livro que trabalha essas várias narrativas. Ele é um livro né? muito psicológico. Isso é entendeu? bem Você percebe que a Amy é uma pessoa altamente inteligente e manipuladora. Ela mexe com a mente de todo mundo ali. Bacana, é muito bacana. bom. Tanto que eu tenho uma amiga, eu não vou dizer o nome, mas ela vai se identificar quando lê, que eu fico dizendo: Amy, você é a Amy agora? Ela começa a rir, entendeu? Eu vou até dar o link depois do vídeo pra ela. E assim, uma coisa, só uma observação, assim, tudo que a gente comentou aqui não passa de sinopse. Se a gente não pôde falar muito mais é porque realmente não dá pra falar mais. Tem livros que se você falar um pouquinho mais, você conta o que acontece no livro e perde metade da graça. Claro que, mesmo que eu conte o que acontece aqui, você vai ficar com vontade de ler, mas não é a mesma coisa, né? Não, e às vezes acontece, a gente fica decepcionado que tem coisas que você quer ter o prazer de eu vou descobrir ler. ou de chegar àquele momento, né? Foi isso que aconteceu comigo. E assim, a Sam eu também tenho tem muita uma... sorte. Eu tenho muita sorte de não ganhar nenhum spoiler, porque quando eu falei que tava lendo, todo mundo falou assim: eu tenho uma coisa pra te contar. Eu, fechei a internet na hora. Eu faço isso. Eu nem comento, eu comento depois que eu li e falei, li. Aí não, mas o Scooby é sacana Scooby nesse é mal. ponto. Quando eu coloco lá, lendo, aparece na minha linha do tempo do Facebook. Ah, sim, tem que e tomar todo cuidado. mundo já começa a responder. E o celular fica pipocando mensagem. Então eu nem olho. Não, tem que tomar cuidado mesmo. Quem tem Scooby, Facebook, desativa o push, desativa qualquer notificação e vai ler. Ver. E assim, Sam tem menção honrosa aí, ficou de fora da lista, mas não podia deixar de ser mencionado, né? É verdade. É o seguinte, o nosso amigo Daniel, nosso companheiro, ele já falou sobre Cornwell. Cornwell realmente é o meu autor favorito de todos os tempos, de toda a vida. Eu sou apaixonada por história. E aí eu li Stonehenge. É assim que fala, Stonehenge? Eu tenho problema sério com essas palavras americanas, sabe? Então se eu falar errado, por favor, vocês me perdoem. Mas isso aqui História das pedrinhas. Aquelas pedras que você vê. O descanso de tela do Windows. É verdade. Ele tem aquele papel de parede do Windows com aquelas pedras, e aí o Cornwell, ele faz o favor de imaginar como é que foi que aquelas pedras foram parar ali. E ele conta a história de uma maneira que parece realmente real, parece realmente que foi desse jeito. Eu acredito que seja assim, acabou. Eu também acredito. Eu não acredito em duendes, fadas, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, mas acredito no Cornwell. Sempre. Eu acredito, o livro é muito bom. Legal também é você ver os costumes da época, né? A questão da religiosidade. Galera, acabou o cartão de memória, tive que descarregar, botar, então assim... Sinal que a história tá boa aqui hoje, então, a gente vai continuar, então pode ir lá, você que tava... Então, a gente estava falando do Bernard Cornwell, que ele é o escritor da minha vida. Ele é um cara assim, sabe, que eu suspiro por ele. Não só por ele ser um excelente escritor, mas por causa da base histórica dele. Ele, inclusive, todas as vezes nos livros dele, ele fala que ele tem um amigo arqueólogo, que ele se preocupa em buscar os artefatos, ele vai a museus para poder ver tudo que existia naquela época para poder citar corretamente, né?
Eu acho isso legal, a preocupação. Ele pega um objeto, um vaso, um prato, alguma coisa, ele consegue descrever até as ranhuras que tem. E ele descreve de uma maneira que não fica... Não é chato. Não é uma descrição densa, não é. É bem... É bacana, é legal, entendeu? Então, ele conta nesse livro Stonehenge a história de como as pedras foram parar lá e como a gente tem todos os livros dele, sabe que a abertura dele é fantástica. É o melhor começo de livro, assim, esse cara, ele sabe fazer, ele sabe mandar Desde muito bem. sempre, né? É. E aqui a gente vai fazer a leitura do primeiro parágrafo aqui, que chama mesmo a atenção. Os deuses falam por sinais. Pode ser uma folha caindo no verão, um grito de um animal agonizante ou a ondulação do vento na água calma. Pode ser a fumaça perto do chão, um rasgo nas nuvens ou um voo de um pássaro. Mas naquele dia, os deuses mandaram uma tempestade. Foi uma grande tempestade. Uma tempestade que seria lembrada. Mas as pessoas não deram nome àquela tempestade naquele ano. Em vez disso, chamaram de o ano em que o estranho chegou. É porque tem essa parte aqui, complementa, que é ótimo, assim. Porque um estranho chegou a Hatharin no dia da tempestade. Era um dia de verão. O mesmo dia em que Saban quase foi assassinado por seu meio-irmão. Naquele dia, os deuses não estavam falando, estavam gritando. Assim, Ele é fantástico. Eu gostei do livro. Só no primeiro parágrafo ele já me prendeu, ele já me ganhou, entendeu? Ele fisga a gente. E não é só o primeiro parágrafo, ele consegue ser denso e ao mesmo tempo ele consegue contar as coisas de uma maneira que você não consegue largar o livro. Não, você vai acabar um dia pegando córneo. Não, todo o início dele assim é incrível, entendeu? Eu me arrepiei toda no começo do Rei do Inverno. Todos os livros dele assim tem um começo que é mágico e assim ele mantém a qualidade assim. Tu começa no nível top e vai até o fim. Assim, não decepciona, né? É uma coisa que eu descobri é que ele escreve mais ou menos 2.000 páginas e reduz no final para 500. Mas assim, ele faz bem uma edição boa. Ele consegue fazer uma senhora edição, né? Quem tem medo até de romance histórico com detalhes, como a gente comentou, assim, não tem, é uma leitura bem fluida. E os detalhes, eles são legais. Eles não são detalhes de... Não, porque tem uma porta e a porta ela é quadrada e ela tem uma abertura de lado. Não é assim. É intenso, você lê... Necessário, somente o necessário. Exatamente. E a última menção honrosa, eu tive que citar uma HQ que... Gente, é Guerra dos Tronos. Eu achei essa HQ espetacular. Sabe o que é mais legal nela? George R.R. Martin. ele faz o prefácio da edição e ele acompanhou toda a criação da HQ, todos os desenhos, ele teve a preocupação de estar junto na hora que houve a adaptação do livro dele para a HQ. Eu acho isso muito importante, porque assim, eu vou até fazer uma citação que eu acho que provavelmente as pessoas vão me criticar muito, mas o Rick Riordan, por exemplo, os livros dele, Percy Jackson, eu gostei muito do livro, mas gente, que filme é aquele? Nojento. Ninguém vai... É impressionante o que fizeram com o filme, como eles desvirtuaram tudo. E, poxa, cara, é a obra dele. Como ele pode deixar alguém fazer isso? Uma aula do que não fazer. Ele não permitiu. Ele não queria que fizesse. Mas ele deu os direitos. Vendeu os direitos. E ele não esteve presente no set de filmagem em nenhum dia. E agora querer reclamar também, né? Ele tinha que aprender eu tô vendo que eu vou ser assassinada pela Lena quando terminar o vídeo. Não, ele tinha que aprender com... Até hoje eu não vi nem o filme, nem o livro. Ele tinha que aprender ele tinha que aprender com o Sylvester Stallone, que não admitiu fazer o Rock enquanto ele não fosse protagonista. Ele aceitou até um cachê baixíssimo. Mas assim... Porque ele fez o roteiro, né? E a gente percebe, assim, toda adaptação você percebe a diferença quando o autor ele realmente participa, quando ele está presente, quando ele dá os pitacos dele. Isso é muito legal, a obra fica realmente satisfatória. Assim, os fãs, acho que assim, os fãs sentem isso, ficam felizes, entendeu? E assim, tinha que ser feito assim, acho que pelo menos com consultoria.
não é nem que ele tenha que escrever o roteiro, porque às vezes o cara não vai saber escrever roteiro. Verdade. Às vezes a pessoa escreve uma obra, não vai escrever um roteiro bem, ou dirigir. Não, mas aquela consultoria eu acho que é importante. Até porque o próprio roteirista, ele pode até ter lido o livro, mas ele não enxerga as coisas em todos os... Tem coisas que de repente ele vai achar que não é importante, o autor sabe que aquilo é importante para os próximos episódios. A J.K. Rowling fazia isso. Exatamente, entendeu? É. E até pra citar um outro cara que também é o homem da minha vida, junto com o Bernard Cornwell, Tom Cruise. Gente, desculpa, isso é coisa de fã mesmo, né? Mas ele que escreveu Missão Impossível, ele que produziu Missão Impossível. Legal. Eu não sei se você sabia disso. Não sabia não. Não sabia não. Eu adoro Sabia Missão agora. Impossível. Eu amo esse filme. Ele, inclusive, ele teve que criar uma produtora, porque ninguém mais queria comprar os filmes dele por causa daquela história da cientologia, essa coisa toda. Ele ficou meio decaído lá. E quando ele escreveu o filme é que ele voltou ao top dos tops. Ele é o segundo homem da minha vida. Numa próxima vida eu vou casar ou com o Cornwell ou com o Tom Cruise, né? Os dois, né? Vai saber, né? De repente eu vou ser dono de um harém masculino. Vamos lá, vamos inverter os papéis, né? Pois é. Esse é Mormon. Não é? É muito fiel, tanto ao seriado quanto ao livro. Os desenhos, eles são primorosos, gente. Olha só o cuidado. Eu não sei se dá pra ver direito aí na imagem. Eu tenho até que tomar cuidado pra não virar numa imagem pornográfica aqui. Mas quem lê os livros sabe, né? Mas assim, até o tom sombrio, a pessoa teve preocupação de fazer a coisa parecer e ser fiel ao livro. E com a consultoria do Martin, né? Só um aviso aos navegantes, né? Quem nunca leu nada ou assistiu Guerra dos Tronos e sei lá, vou comprar a revistinha em quadrinho. Não dá pro seu filho. Não dá pro seu filho. A faixa etária mínima é 57 anos, porque assim, a coisa pega e... Porque a gente tem mais ou menos uns 60 de Cada um. espírito, né? Então, é isso, gente. E assim, se vocês gostaram, dá um joinha, ajude a compartilhar. Acompanhe o blog do Figueira de Livros, o Retalhos Assimétricos, que é dela com mais quantas amigas? Nós somos mais 3. Mais 3. E assim, bem legal, tem desafios literários, tem bastante coisa bem legal mesmo, assim, material bacana, de qualidade. E até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até mais.